Olá! Esta é uma apresentação para a disciplina de Geometria Analítica, com a temática O Ponto no Plano. Me chamo Laura Targino e sou do curso de Engenharia Civil da Unigran Rio. Estarei abordando neste vídeo o tema O Ponto no Plano. Previamente falando, nesse vídeo serão abordadas as definições de produto cartesiano, retas, sistema de eixos e coordenadas cartesianas. O primeiro questionamento, antes de falarmos sobre o produto cartesiano, seria: o que é um ponto? Bom, um ponto é a formação de um par ordenado que é dado pelos valores x e y agrupados. O produto cartesiano, segundo a sua definição, é a multiplicação entre pares ordenados, envolvendo distintos conjuntos. Partindo para o conceito de retas, podemos dizer que as retas são linhas que são formadas por pontos, podendo ser infinitas e ilimitadas. As retas perpendiculares são retas que se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Duas retas que não se encontram, porém suas projeções se encontram, também podem formar um ângulo reto, que é o exemplo das retas ortogonais. Como visto anteriormente, o ponto é a formação de um par ordenado, que é dado pelos valores x e y agrupados. Um sistema de eixos, ou também chamado como plano cartesiano, é formado por dois eixos, sendo eles x e y, que, quando perpendiculares, são divididos em quatro partes ou regiões que podemos chamar de quadrantes. O eixo x é um eixo horizontal, definido como OX, e o eixo y é um eixo vertical, definido como OY. Podemos definir que as coordenadas cartesianas de um ponto P são os números reais x e y, dentro de um sistema de eixos. Sendo assim, um número real x, que é a primeira coordenada, chamamos de abscissa, que é identificada no eixo x, enquanto um número real y, que é a segunda coordenada, chamamos de ordenada, que pode ser identificada no eixo y. Bom, e como identificamos a localização do ponto no sistema de eixos? Vamos ver a partir dos pares ordenados dados no exemplo. Primeiramente, fazemos a localização do ponto, de acordo com os sinais dos quadrantes. Quando os dois eixos x e y se cruzam, a interseção deles se torna o nosso ponto de origem, que se inicia do zero. No eixo das abscissas, ou eixo x, os números identificados à esquerda, antes do ponto de origem, são negativos, enquanto os da direita são positivos. Já no eixo das ordenadas, ou eixo y, os números identificados acima do ponto de origem são positivos, e os que se identificam abaixo são negativos. Com isso em mente, podemos, enfim, identificar os pontos de acordo com o sinal das coordenadas, encontrados nos quadrantes. Bom, e aqui nesse plano encontramos os pontos a partir dos pares ordenados dados nos exemplos anteriores. Mas e na prática? Aonde e como utilizamos o ponto e o plano cartesiano? Bom, as coordenadas são muito utilizadas no dia a dia de diversas áreas e profissões. Um exemplo são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema formado por pontos em todo o plano terrestre, utilizado para fins de localização, na qual é formada por linhas imaginárias em que auxiliam no encontro de quaisquer objetos no globo terrestre. É de total importância para a navegação aérea. Podemos citar também as coordenadas topográficas, no qual é um sistema em que seu eixo y identifica a direção norte-sul e o seu eixo x identifica a direção leste-oeste. As coordenadas topográficas são muito utilizadas no levantamento altimétrico e planealtimétrico na engenharia civil, em que são utilizados para representar as características de um terreno através dos pontos de referência. Em resumo, aprendemos que os pontos são pares de coordenadas encontradas no sistema de eixos. E aqui eu chego no final dessa apresentação. Espero que tenha gostado e muito obrigada!